Olá, tudo bem? Voltamos aqui com a quinta parte do livro Nação Dopamina, da Anna Lenk. Nessa parte ela fala sobre como que o adicto que está em remissão há bastante tempo, basta uma golada, né? Passar o cheiro assim, e ele já pode entrar na adicção novamente, ele já pode voltar a ter aquele uso com frequência de forma compulsiva. Bom, para isso ela fala que pessoas que passam por dependência severa, né, pode voltar ao uso compulsivo apenas a uma única dose de exposição, mesmo após anos aí sem estar exposto a essa droga. E ela diz que isso pode acontecer por conta da sensibilização persistente à droga de escolha. Ela diz que o nosso cérebro ele já conhece, então ele fica hipersensível. Então não é igual a você ou a mim, de repente, que não somos compulsivos ou não somos adictos, que vai tomar uma cervejinha e vai achar amargo e não vai querer tomar mais. Ou um vinho que é docinho, mas vai conseguir tomar aquilo socialmente, por exemplo. Uma pessoa adicta, não. O cérebro está muito sensível, né? Então ela coloca assim, né, que é a boa notícia. Ela tem um colega chamado Ed Sullivan, que é especialista mundial em efeitos do álcool no cérebro, que estudou o processo de recuperação da dependência e descobriu que, embora algumas mudanças cerebrais devidas à dependência sejam irreversíveis, ou seja, eu tenho mudanças cerebrais na minha mente que o álcool me trouxe, que é irreversível. Então a adicção, a dependência química me fez isso. E apesar disso, é possível desviar dessas áreas danificadas e criar novas redes neuronais, ou redes neurais. Isso significa que, embora as mudanças cerebrais sejam permanentes, podemos descobrir novos caminhos sinápticos para criar comportamentos saudáveis. O que são redes neurais ou neuronais? Ou cérebro plástico, neuroplasticidade. A gente sempre vê muito falar sobre isso em neurociência, na psicologia, no mundo do comportamento também. É que se eu aprendo algo, por exemplo, assim, eu tenho um neuroninho aqui, outro aqui, o do aprendizado e da bicicleta. E aprendi a andar de bicicleta, tô amando as bicicletas, é um prazer para mim. Então eu aprendi andar de bicicleta e um terceiro neurônio que é do prazer. Poxa, aprendi, que coisa legal, eles se interligam. Então as conexões neuronais, elas vão mais de 1 milhão de conexões, a gente faz muitas conexões durante o nosso dia de aprendizado, a gente está colocando o nosso cérebro para aprender, para viver experiências novas e fazer novas conexões. E isso acontece também para coisa ruim, né? Se eu sou uma adicta, porque o meu cérebro já construiu uma conexão ali muito intensa, muito grudadinha, que eu não vou conseguir desfazer essa conexão, porque meu cérebro já ficou hipersensível, como a Ana falou. O nosso cérebro vai ficando hipersensível, então após uma goladinha de álcool, eu já volto com a minha adicção. E aí esse Ed Sullivan disse que tudo bem, que já tem um caminho ali prontinho para minha dependência, mas que eu posso construir novos caminhos. Esse aqui não sai, mas eu posso construir novos caminhos, tá? Vamos lá, acrônimo dopamina, ela usa cada letra da palavra dopamina, cada letra significa uma palavra que vai levar a gente a entender melhor a adicção e lidar com a adicção. O A de dopamina no final vai virar porque em inglês é dopamine, tá? E o D significa dados. O que estão de dados, né? Ela fala que começa reunindo os fatos simples do consumo. Então, para isso, ela trouxe uma paciente dela, exemplo de uma paciente dela chamada Delilah, que aí ela trouxe, né? Ela averigou, trouxe dados do uso da droga pela Delilah. Eu uso, tá? Como é que é o seu uso? Então a gente tem que perceber assim, o que ela tá usando, quanto ela usa, qual a quantidade, qual a frequência. A gente tem que trazer esses dados, tá? A letra O significa objetivos de uso. Por que ela tá usando? Faz mal, por que você tá usando? Por que você tá jogando? Você tá perdendo, olha isso.
Então, mesmo um comportamento aparentemente irracional, provém de alguma lógica pessoal. Igual eu falei, gente, não tem lógica, a pessoa perdendo e continua jogando. Mas tem uma lógica, tem um motivo. Já vimos no vídeo anterior porque que a pessoa que continua perdendo e continua jogando, né? E pra tudo tem uma lógica pessoal. Tem sempre um motivo. Ele me deixa em outro estado, ele me alivia, sabe? A droga me alivia, me deixa. Aí até coloca aqui, as pessoas usam substâncias e comportamentos com alta dopamina por diversos motivos, para se divertir, para se adaptar. Sabe aquela pessoa que ela tá ali numa mesa de bar e tá tímida e ela bebe para poder se soltar? Essa é bem clássica, né? Eu comecei a beber para me soltar entre meus amigos. Tem adaptação que não tem nada a ver com não tem nada a ver com a questão do comecei a beber para me soltar, porque eu tô me soltando ali, tá sendo prazeroso. Mas eu pensei assim numa adaptação, não é que tá no livro, é o que eu pensei, o que eu refleti sobre essa questão da adaptação. Adolescentes, eles se sentem excluídos de um grupo e aí eles falam assim, eu quero me adaptar ao que a sociedade espera de mim, que eu preciso ter meus amigos por perto, eu preciso sair, e para isso eu não consigo me soltar, eu sou tímido demais. Então ele vai lá para se adaptar, tipo, o amigo tá fumando, vou fumar também um cigarro, que aí eu vou ser o par dele, eu vou estar aparecendo com ele, chama de pares, né, vou estar parecendo com eles, isso vai me deixar próximo a eles, eles vão me aceitar no grupinho deles, vou me adaptar àquele ambiente. Aliviar o tédio, lidar com o medo, a raiva, a ansiedade, a insônia. Então, imagina, tem pessoas que usam droga para N motivos, por conta de N motivos e para conseguir N motivos também, N objetivos também, chegar a algum lugar. Depressão, desatenção, dor, fobia social, né? E a lista não para, ela mesmo coloca. Isso aqui é a lista para mais de metro. Tá? O P significa problemas, prejuízos. Eu coloquei prejuízo com minhas palavras, tá? Porque problemas, né? Assim, quais os problemas que essa pessoa tá tendo relacionado ao uso dessa droga? Então, assim, essa droga tá tomando o quê? O seu dia, tá tomando a sua vida, tá te deixando com uma relação somente com uma droga? Quais são os prejuízos? A gente sabe, gente, que não é um transtorno, por exemplo, não é um transtorno até que cause sofrimento psíquico, cause prejuízo naquela pessoa. Então, a gente tem que averiguar, perceber quais são os prejuízos que ela está te trazendo, né? E usa a nosso favor, né? Olha, eu vou trazer aqui um assunto nada a ver, da compulsão, da transtorno alimentar, por exemplo. Aí a pessoa tem anorexia nervosa, não come nada, mas tem um grande sonho de se casar, ela quer caber no vestido dela, tá magérrima e quer emagrecer cada vez mais, ela quer ter filhos do casamento, ela quer ser feliz. Aí eu falo assim, olha, o ter filho pode esquecer, com a pessoa que tem anorexia pode desenvolver, acho que se o nome é amenorreia, não, eu esqueci o nome. Mas é que a mulher não menstrua, porque o corpo dela tá muito fraco, com poucos nutrientes, então ele tá usando para outras coisas, ela para de menstruar, ou seja, a função ali, né, já não tem mais a função de engravidar. E aí estuda a nosso favor. No caso aqui dos prejuízos, né, esses problemas, como é que tá aí esses problemas da sua vida, né, esses prejuízos que você tá juntando, né, esses prejuízos que você tá tendo, esses problemas, vai te atrapalhar em vários aspectos da sua vida, né? Então a gente usa ali como processo de conscientização também. Significa abstinência, e ela diz que é necessária para restaurar a homeostase, né? Lembra que eu falei da ponte, da gangorra, né? Da gangorra, né? Que a ponte é mais assim, né? Tem ponte assim também, mas vamos lá, gangorra. É gangorra porque faz assim, faz assim. Então aqui é dopamina, né? Chocolate, pornografia, videogame, cigarro, tudo que é dopamina, tudo que é área, estimular a área do prazer aqui. E aqui os gremlinzinhos. Não sei se eu falei que ela colocou que eles são gremlins do sofrimento, porque tipo, se eu não consumo se eu consumo a dopamina, quando eu paro de consumir, a balança faz assim, ó, o nível de sofrimento fica muito alto, muito intenso,
né? Por mais que a dopamina que sobe aqui, porque os gremlins estão pulando aqui, tá? Vem muitos gremlinzinhos, vem muito sofrimento. Então eu pego aqui e consumo mais dopamina para poder o quê? Nivelar. Só que nessa nivelação, não paro não. Eu começo a consumir cada vez mais e vai, ó, deixando ele mais pesado, mais intenso, e é isso que eu quero, né? E a homeostase é isso aqui, a abstinência, ela faz isso, ela deixa o nosso corpo em homeostase. A homeostase é o equilíbrio do corpo físico e da mente também. Então a homeostase proporciona um equilíbrio e é essa homeostase que eu vou buscar com a abstinência. E aí ela coloca o jejum de dopamina, nos permite por tempo suficiente para que os gremlins se afastem da balança, ou seja, não vai ter sofrimento em cima de sofrimento e sofrimento e sofrimento. Em algum momento vai se equilibrar para ela retornar à posição nivelada. E aí ela diz, a questão é quanto tempo as pessoas precisam se abster para experimentar os benefícios de um cérebro por ter parado de consumir. Cada um tem seu tempo. Lembra que eu falei pra vocês, né? Eu fiquei impressionada daquele menino lá que tinha fobia, tinha ansiedade por baixo desempenho, que ele ficou internado por 2 semanas e se curou, ficou em remissão, já foi embora e foi viver a vida dele feliz para sempre. E eu, nossa, 2 semanas, nem um mês, então assim, ela conta aqui, né? Tem pacientes que precisam de menos de 4 semanas, outros precisam aí de longos 6 meses. E aí o que traz essa diferença? Aqueles que usam drogas mais potentes em quantidades maiores por um prazo maior vai precisar de mais tempo. É sobre isso. Então esse menino, que eu não sei se é David ou Jacob, eu esqueci, o que era o estudante lá, começou a usar remédio para desatenção, ele começou a usar na faculdade. E aí ele talvez, né, ali o médico entendeu que ele já estava ali 100%, porque depende da quantidade, do tempo e da droga também. E aqui ela traz uma ressalva que é importante falar sobre isso, o jejum de dopamina em pessoas que podem correr risco de vida por ficar sem aquela droga, a abstinência, ela pode ser fatal. Então, assim, eu tenho que me atentar, né, enquanto, no caso, uma médica que receita os medicamentos, que está ali cuidando desse adicto, nós também como psicólogos, a família, tem drogas que não pode pegar e interromper o uso de até medicamentos, mesmo que são drogas também, né? A gente não pode interromper, a gente fala de desmame, né? Olha, você vai diminuindo a dosagem, vai cortando o comprimido no meio, algumas outras drogas também, não pode tirar totalmente, porque pode causar uma abstinência fatal ali, a pessoa realmente via óbito, porque o corpo dela se habituou àquela droga, né? E ela pode vir a morrer mesmo, se ela tirar abruptamente o uso dessa droga. O M, o que significa o M? M de mindfulness. Aí ela volta a falar da Delilah, que é essa paciente dela, que usa maconha e estava totalmente entregue, assim, adicta, não conseguia mais ficar sem. E aí a Ana propõe a ela que ela tire, né, a droga da vida dela e comece a contemplar as outras coisas que tem. Mas a Ana avisa, né, contemplar a vida dela, não usar mais a droga, mas a Ana avisa, o processo de abstinência vai te trazer mais ansiedade do que antes. Então, mas passando por esse processo, você já consegue formar homeostase. É importante que você não sucumba, sabe? Que você continue na pegada de não usar. Porque depois a ansiedade passa e fica só aquela normal que eu e você temos. Não a ansiedade de abstinência. E ela até fala, quanto mais tempo você ficar sem usar, mais rápido chegará ao ponto que se sentirá melhor. Então, a parte ruim virá, é fato, mas também ela vai passar. Aí ela fala que tem um tempo de 2 semanas, que é o que ela percebe na clínica dela, de forma geral, assim, é o tempo da virada mesmo, onde a pessoa ela consegue ficar ali, passa pela abstinência e consegue ficar sem a droga. Ó, até ela fala assim que a Delilah pergunta pra ela, você pode me dar algum comprimido para eu passar por essa fase da abstinência? E a Ana fala, nada que eu vá te dar vai te ajudar, porque você pode trocar uma droga por outra.
Então, assim, é sobre isso. Eu já vi alguns programas e eu não sei o quanto. Eu já vi, teve um programa que eu vi na MTV, se eu não me engano, tem 500 mil anos, né? As pessoas falando sobre a adicção, a dependência, o comprar compulsivo, tudo que as pessoas pudessem estar, ser adictas. E aí uma das pessoas que estava na entrevista falou: o problema é que a gente troca uma droga por outra. Tipo, eu não bebo mais, né, bebida alcoólica como antes, mas eu agora compro compulsivamente. Eu agora estou passando por um processo de anorexia nervosa. Enfim, a pessoa, o cérebro dela encontrou um caminho, fez essa conexão neural e ele não sai dali. Ela vive aquele padrão de comportamento. Se não é para uma coisa, é para outra. Então, isso que a Ana fala para Delilah: eu não vou trocar uma droga por outra para você se sentir bem. Eu quero que você, inclusive, se sinta mal, porque o se sentir mal é o que faz parte do processo. E aí é sobre isso, mindfulness. É uma chance de você se observar, olhar para o que eu estou sentindo agora. O que está vindo em mim mais latente? Feche os olhos, sinta seus sentimentos, suas emoções, suas sensações. Faça uma meditação ou não faça, só sinta. Sabe, não fuja de você mesma indo para alguma droga. O I significa insight, aí ela fala que a Delilah, ela teve esse insight após o processo de abstinência. Né? A Delilah passou por uma abstinência de 1 mês, e aí ela falou, quando a Delilah voltou para o consultório, estava com a pele reluzindo, os ombros já não estavam mais caídos, a atitude mal-humorada tinha sido trocada, substituída por um sorriso contagiante, radiante. Então a Delilah conseguiu passar por esse processo, e a Delilah inclusive fala que nos primeiros dias foi pesado, que se sentia horrível, que vomitou no segundo dia, que foi insano. Ela falou que nunca vomita e se sentiu muito enjoada, e foi nesse momento que ela teve esse insight, né, que motivou ela a continuar com a abstinência, porque ela falou: agora eu percebo que eu realmente sou uma dependente química, porque até então ela não tinha dado conta da dependência dela. Então olha isso, né? A pessoa usa droga ali diariamente, não consegue ficar sem a droga, no horário, começa a dar horário de ela usar a droga, ela começa a ficar irritadiça, né? Com irritabilidade intensa e hiperativa, porque ela precisa consumir essa droga. E aí, ela passando por processo de abstinência, ela falou: tive esse insight e percebi que realmente eu sou uma dependente química. Ela disse que foi a primeira vez que teve esse sentimento de que ela era uma dependente. O N significa novos passos. A Ana fala, né, que quando ela termina um tratamento psiquiátrico com a Delilah passa por 1 mês de abstinência e volta bem para o consultório, reluzente, enfim. Ela pergunta: e aí, Delilah, o que você vai fazer agora, né? E Delilah fala: olha, eu tô me sentindo na minha melhor versão, sem a droga. Eu tô conseguindo viver uma vida que eu não conseguia antes, sem a dependência. Porém, eu sinto falta da sensação criativa que ela me dava. Era uma fuga que eu tinha nas drogas, né? E eu sei que eu gosto de usar a droga, porém, eu não quero parar de usar. Eu vou voltar a usar, mas de forma não como antes. Eu vou usar com uma nova frequência, com moderação, enfim. Bom, eu suspeitei disso, pensei: existe isso? Existe um ex-adicto, né, usar drogas de vez em quando? E aí foi por isso que ela trouxe a questão do amigo dela, Ed Sullivan, né? Olha, eu sou dependente. É como a gente que tem uma compulsão por comida, e aí a comida faz parte da nossa vida. Eu não posso ficar sem comer. Vou parar de comer compulsivamente, mas ficar sem comer eu não posso. Né? A pessoa que tem uma adicção por álcool, eu sei que é coisas bem diferentes, mas para fazer uma analogia, uma pessoa que tem compulsão por álcool, segundo o Ed Sullivan, essa pessoa pode passar pelo processo de abstinência, passar pela homeostase, voltar a consumir o álcool e não ficar adicto. E aí foi sobre aquelas questões que eu trouxe: depende da exposição, depende da droga, depende do tempo que ela usou aquela droga, da quantidade que ela usou aquela droga.
Aí ela até fala, ó, uma conversa constante no campo da medicina de dependência é se as pessoas que usaram drogas de maneira aditiva podem se acostumar ao uso moderado e sem risco. E por décadas, o conhecimento dos alcoólicos anônimos ditava que a abstinência é a única opção para pessoas com dependência. Mas uma evidência emergente sugere que algumas pessoas que preencheram os critérios da dependência no passado, especialmente ou com formas menos severas de dependência, podem voltar a usar sua droga de escolha de maneira controlada. E ela fala que na experiência clínica dela, isso tem sido verdade. Eu não passei por essa experiência ainda. Eu colocaria aí um estudo científico, embasar em algum estudo científico, artigo, mas não passei por isso ainda. O E, né? Chegamos no E, que é a letra final, né? Que é a dopamina A pra gente, e é lá nos Estados Unidos. Na língua inglesa, significa experimento. Então, o que é isso, né? O que é esse E de experimento? E ela fala que é o que ocorre quando os pacientes voltam para o mundo armados com um novo ponto de ajuste da dopamina. Eu vou viver essa nova experiência. Acho que esse experimento vem de experiência, né? Porque não será como antes de eu entrar na droga, né? Será um novo ser ali. A gente já viu, não sei se vocês já viram falar desse ditado, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, nem a mesma pessoa, nem a pessoa é a mesma, já mudou ali, porque a gente muda constantemente, né? E nem o rio é o mesmo, porque o rio está em curso, né? Nem o rio é o mesmo. Então, a gente, quando a gente volta da abstinência, né, para nossa vida normal, a gente não é mais aquele lá antes de entrar na adicção, né? E também não é mais a pessoa que tem adicção. Então, a gente é uma nova pessoa, são novas experiências. Capítulo 5 é o que eu vou falar no próximo vídeo, que o título é Espaço, Tempo e Significado. Traz um pouco do Jacob, que é o que era viciado em pornografia, em masturbação. E sobre os tipos de autocomprometimento, né? Porque tem uma hora aqui que ela fala assim, David, só se ajoelhando e rezando. Mas se ajoelha mesmo, não é só rezar, não, Deus me ajuda, não. É se ajoelhar e rezar, uma submissão, porque a droga, a sua vontade está gritando mais alto que você. Você precisa recorrer a alguém mais alto que você, porque a droga está nesse momento acima de você. Você vê como que é, né? Um cérebro com adicção. Você não quer, mas é uma força que te suga para aquilo, né? Por conta desses caminhos neuronais. É como eu falar para você assim, eu tomo café da manhã todos os dias, 7 horas da manhã, desde os meus 15 anos de idade, estou com 40. Então foram 25 anos tomando café da manhã e 7 horas da manhã. Se vem alguém que fala aqui pra mim, Tiane, não, aí meu cérebro já fez esse caminho. Não, Tiane, 7 horas não, agora vai ser 9. Como das 7 horas eu vou sentir uma fome insuportável. Eu falei, gente, eu não consigo esperar até 9. Por que eu tenho que esperar? Mas eu sei que é uma analogia assim, né? Não se compara o café da manhã, enfim, com drogas, mas o que eu tô falando pra vocês é que o meu cérebro já construiu um caminho ali, neural, que é difícil, né? E aí eu vou acordar às 6h40 e já vou lá pra cozinha, tipo, preciso tomar meu café. E o café, o próprio café preto, né? A cafeína que também vicia. Passa da hora da pessoa tomar café, a pessoa começa a tremer. É abstinência. Né? A pessoa, não, preciso tomar meu café. Tá na hora do meu café preto. Tem que tomar aquele cafezinho. Então, assim, ela fala sobre esse autocomprometimento que eu acho uma das partes mais gostosas, assim, de ler no livro, né? Que mostra o quanto nós somos seres assim, nós somos seres que podem controlar coisas, animais, enfim, fazer máquinas mega inteligentes, como ele fez a máquina masturbatória dele, como nós fazemos robôs, inteligências artificiais, são criadas por nós, mas a gente ainda não consegue, às vezes, e por alguns momentos ou motivos da nossa vida, a gente não consegue controlar a nossa mente. A nossa mente acaba ficando maior do que a gente e a gente acaba sucumbindo a nossa adicção, e é isso que ela fala no próximo vídeo. Eu vou contar pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo.